Quando Edilson perguntar, você é crente? E eu responder, sou. E ao responder que sou, eu não quero provocar essa fala lá no céu. Eu não quero provocar essa fala em Jesus. Por que você diz que é e não faz o que eu mando? Então, esse é o nosso objetivo. Como pastor, eu tenho esse objetivo. Que essa igreja, ao afirmar que é igreja, não estou nem preocupado com a opinião pública. Eu estou preocupado é que quando essa igreja afirmar que é igreja, essa igreja não provoque essa fala. Não na opinião pública, mas em Cristo. Porque, sinceramente, quem é discípulo de verdade, muitas das vezes se cansa ao ver outras pessoas se dizendo discípulo, mas não faz o que o mestre manda. Então, queridos, que a gente pare de evitar, porque muitos de nós estamos evitando viver uma vida com mais profundidade. A superficialidade tem tomado conta de muitos rebanhos por aí afora. As pessoas querem viver um evangelho superficial. Mas que a gente tenha coragem de ir para águas mais profundas. Que a gente não tenha medo da profundidade. Agora, como é que eu evito a profundidade? De que maneira as pessoas estão evitando a profundidade? Eu evito profundidade quando eu sou seletivo. O que é isso, pastor? Eu explico. Quando me convém, eu me envolvo. Quando não me convém, ou seja, quando vai custar muito para mim, eu me distancio. Convém, eu estou dentro. Vai custar caro para mim, eu estou fora. Isso é ser seletivo. E gente seletiva, no que diz respeito ao evangelho, é gente que não quer viver profundidade. Porque para se viver profundidade, eu vejo uma galera aí querendo viver profundidade, viver profundidade tem um preço. E é por isso que muita gente evita. Só vai naquilo que dá para ir. Quando o custo é muito alto, não vai. É assim que muitos humanos estão evitando viver profundidade. E como discípulo, nós não temos o direito de escolher qual área da vida eu vou submeter à autoridade de Cristo. Como discípulo, eu não estou falando de frequentadores de culto, eu não estou falando de gente que gosta de frequentar culto, tanto aqui quanto em outras igrejas. Eu estou falando de discípulo. O discípulo, ele não tem direito de dizer, essa área eu vou submeter, essa aqui o Senhor não toca. Não existe isso. Não existe. O discípulo, ele apenas diz, eis-me aqui.
O discípulo, ele diz assim, ele não só canta, entra na minha casa, entra na minha vida e muda toda a estrutura. Ele não só canta, ele põe em prática. Ele diz, Senhor, entra. Tu és bem-vindo. A casa é tua. Pode entrar, me esvazio de mim. É toda tua. Faz dela o que o Senhor quiser. Mexe nessa área, mexe em todas. Mexe na área que eu nem quero mexer. Mas eu confio em ti. Pode mexer. Pode fazer o que tu quiseres. É chegado um tempo que não dá mais para negligenciar valores que devem ser levados a sério. É chegado um tempo que, de forma amorosa, pacífica e humilde, os discípulos terão que contrariar muitos frequentadores. Repito, de forma amorosa, humilde e pacífica. É chegado um tempo dos discípulos levarem os valores do reino a sério. Por isso que a série é discípulo radical. Não é radicalismo. É radical no sentido de raiz. A pessoa não costuma colocar nas mídias sociais casal raiz, não sei o que raiz. Casal raiz é casal radical. Casal discípulo raiz é discípulo radical. É o discípulo raiz, é o discípulo que tem raízes. É o discípulo que vive profundidade. É o discípulo que pode crescer sem medo. Por que ele pode crescer sem medo? Porque ele tem raízes. Então, nós não podemos mais negligenciar. E a primeira coisa que devemos entender nessa série é que o discípulo radical, ele é inconformado. O discípulo radical, ele é inconformado. Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, no versículo 8. A palavra de Deus diz assim, Evangelho segundo São Mateus 6, verso 8. Mateus 6, 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Não vos assemelheis a eles, não sejam iguais a eles. O discípulo radical, ele é inconformado. Ou seja, ele não faz para agradar. Independe do ambiente. Ele não quer se assemelhar a quem não deve se assemelhar. E nesse texto de Mateus 6, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, não sejam, está falando para os discípulos, não sejam iguais a eles. Iguais a eles quem? De quem Jesus está falando? Quem sabe? Dos hipócritas. Jesus está se referindo aos hipócritas. Não sejam como os hipócritas. Não sejam como a galera que diz entender de Bíblia, mas não vive Bíblia. Não se conformem. Sejam inconformados com esse padrão de vida. Não se deem por vencidos.
Para mim é como se ele estivesse dizendo assim: não seja igual aos pastores que roubam. Não seja igual aos pastores que usam de artifícios humanos para lotar a igreja. Viva uma vida inconformada com esse tipo de postura. E como é que você vai viver uma vida inconformada com esse tipo de postura? Fazendo diferente. O discípulo radical, ele não vive de discurso, ele apenas caminha na contramão. Está todo mundo indo nessa direção, está todo mundo indo nessa modinha, está todo mundo indo agora, porque se você não entrar nesse padrão, Deus falou para você entrar? Não, então, mas tem que entrar, porque está todo mundo indo, está todo mundo ganhando dinheiro com isso. Igrejas estão crescendo ao monte e você está perdendo dinheiro. Mas vem Jesus e fala para o discípulo: não seja ou não sejam iguais a eles. Você já deve ter ouvido essa frase lá no seu trabalho, mas todo mundo faz. Todo mundo coloca uma nota fria. Todo mundo aceita uma propina. Todo mundo, no mundo evangélico, tem cargo de confiança com o deputado A, com o deputado B, com o deputado C. Ah, você não sabe? Os líderes daquela igreja ali, os líderes todos eles têm. Todos eles nem vão lá, mas todo mês o dinheiro vem cá. E você não tem? Não, eu queria ter, mas não posso. E por que não pode? Todo mundo faz. É porque o discípulo radical, ele é inconformado. Ele pega um caminho diferente. Ele ouve o conselho do mestre que diz: não vos assemelheis a eles. Você não precisa ser como eles. Você não precisa praticar as mesmas coisas que eles praticam para ser aceito. Você é um discípulo radical. Você é um discípulo raiz. Então, o discípulo radical, ele é inconformado. Ele não se conforma. Ele não toma a forma que todo mundo está tomando. A forma dele é a do reino. As características dele são as características do mestre. É por isso que em Romanos 12, verso 2, Romanos 12, verso 2, a palavra de Deus diz assim, Romanos 12, verso 2, vamos ler juntos em uma só voz? 1, 2, 3 e... não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem, não tomem a forma deste mundo. Você não precisa se vender, você não precisa perder a sua essência para ser aceito pelas pessoas. Como aquela canção antiga que a gente canta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória e que diminua, para que tu cresças mais e mais. E como
escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua ele, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Amamos a tua presença, Jesus. Amamos a tua presença. Deus está nos chamando a resistir tendências. Tendências que, se nós cairmos na besteira de assimilar tais tendências, essas tendências irão nos tragar. Tendências que, se a gente aceitar, são tendências que vão destruir a nossa casa, vão destruir a nossa família, vão destruir a nossa vida, e a gente só vai perceber quando já estiver na UTI. O discípulo radical, ele precisa se posicionar, e repito, não com radicalismo, mas com humildade, em amor, com sabedoria, dizer: não, eu não quero. Não, porque você é melhor do que eu. Não, não é isso. É que para mim eu não quero, não serve. Eu sigo a uma outra pessoa. Eu sigo as tendências de um outro reino. Eu sigo a cultura de uma outra cidade. Eu sigo a cultura de um outro país. Do qual? Dos Estados Unidos, da Alemanha? Não, é de um outro país. É de um país de onde eu vim. E para lá eu vou voltar. Eu sigo as tendências deste lugar. Eu vou com você, mas só posso ir com você até aqui. Não me chame para essa tendência, porque vá, e se você conseguir voltar, nós estamos juntos. Mas eu não posso compactuar com essa tendência. Preciso ir agora. Outra hora eu ligo, retorno e a gente volta a conversar. Mas eu não posso compactuar. Fica com Deus, fica em paz. Mas não dá para mim. Não dá. Eu não vou assimilar o que todo mundo está assimilando. Eu não vou achar normal o que todo mundo está achando. Por exemplo, pais e mães pegando suas crianças e colocando para dançar de forma obscena. Parece normal. Eu não digo isso para querer julgar, não estou dizendo isso para querer dizer que a minha casa é melhor do que a casa de ninguém, não. Porque a minha casa tem as mesmas dificuldades que a casa de todo mundo tem. Mas não dá para compactuar, não dá para um pai e uma mãe compactuar com esse tipo de ensino na vida de uma criança. Essa é uma tendência, permita-me dizer, essa é uma tendência maligna para desconstruir na vida das crianças aquilo que o Senhor Jesus construiu. E o que foi que Jesus construiu na vida das crianças? Deixem elas vir a mim, porque delas é o reino. São tendências que para o discípulo radical não serve. Não serve. E por que não serve? Porque essas tendências vão nos tragar se nós começarmos a segui-las. Por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, olha o que é que a palavra de Deus nos diz. 1 de Pedro 1,
15 e 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em toda a vossa maneira de viver. O que você for fazer, lembre-se. O que você vai realizar, lembre-se. Que você tem que realizar em santidade. Verso 16. Porquanto está escrito. E o que é que está escrito? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Sejam santos, porque eu... Aqui, irmão, é um mistério. Porque, veja, eu sou sal da terra. Eu sou em Cristo luz do mundo. Sou em Jesus um discípulo radical. E não posso fugir do mundo para preservar a minha santidade. Veja como é complexo ser um discípulo radical nos nossos dias. A gente tem que ter raízes, irmãos. Porque John Stott vai dizer que não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Olha, eu não posso fugir do mundo para preservar a minha santidade, mas também não posso sacrificar a minha santidade aceitando os manjares, aceitando a forma de viver do mundo. Olha que mistério. E o que é que eu vejo aí então? O discípulo radical, ele é inconformado, mas ele é inconformado com equilíbrio. Roberto e Nelson são testemunhas. Nós estávamos trabalhando juntos e os outros dois que estavam trabalhando ainda não são discípulos de Jesus. E a gente entrou lá numa seara, a gente entrou lá numa conversa e os caras começaram a gostar da conversa e eu tome conversa, porque um passou, eu acho que foi 7 anos ou 9 anos, noivo de uma. 9 anos, noivou 9 anos com uma menina. 9. Aí não deu certo. E já está há 3 ou 4 noivo de outra. Eu disse, você é bom. Porque você está esse tempo todo, tem mulher e não faz feira. Eu vacilei 1 ano e meio de namoro, de noivado e casei. Então eu já estou há quase 19 anos fazendo feira. Levarei você para dar uma palestra para os homens lá da Igreja Batista da Graça. Aí todos eles riram e se desarmaram. Eu percebi que estavam desarmados. Eu digo, agora vai a martelada na cabeça do... Veja, eu não vou fugir do mundo para querer proteger minha santidade. Mas também não vou sacrificá-la me conformando a ele. Aí veio a paulada. E depois eu me retirei, deixei eles pensando, passei por Nelson, dei aquela piscadinha de olho, Nelson riu e ainda disse assim, aprenda. Depois que os caras riram, estava desarmado, e você vem com a machadada. Tá! Porque você não precisa perder seus valores. Você precisa saber que você é um discípulo radical. Você é um discípulo raiz. É esse equilíbrio. Porque eu não ia chegar diante deles com religião. Eu não quero chegar diante de ninguém com religiosidade. Eu não quero chegar diante de ninguém com dogma. Eu quero chegar diante das pessoas com a presença de Deus e com a palavra de Deus. Esse é o desafio.
Não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a Ele. Essa é uma frase do John Stott. O discípulo radical possui raízes, diferente da maioria dos seres humanos. Hoje, por ausência de raízes, as pessoas estão pirando com pouca coisa. As pessoas estão pirando com uma unha encravada. E com isso elas precisam se conformar, tomar a forma de maneira rápida das novas tendências, porque ninguém quer ficar fora do jogo. Mas com o discípulo radical não é assim. Eu estou falando aqui o tempo todo de novas tendências, mas que para a gente já não é tão nova. Mas que tendências são essas? Eu quero falar de uma. E o discípulo radical, ele não pode se conformar. Ele tem que estar inconformado em relação a essa tendência. Qual é a tendência? É a tendência do relativismo. Tem muita gente de igreja tornando as coisas relativas. Não existem mais absolutos. Tudo agora é relativo. Tudo agora é uma questão de ângulo. Tudo agora é uma questão filosófica. A gente até não quer andar muito com gente que vive absolutos. Por quê? Porque a tendência é relativizar. Por exemplo, você já deve ter lido ou ouvido a seguinte expressão: meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu? Meu corpo, minhas regras. Ou seja, relativismo. E a palavra de Deus não diz que o corpo é meu. A palavra de Deus diz que o corpo pertence a quem? Vós sois templo do Espírito. E o Espírito Santo, revisão de CCM, e o Espírito Santo está em todo ser humano na face da terra. Pastor, não é só nos crentes, não. Não. No papel de salvação, só nos que aceitam Jesus. Mas no papel de ser vivente, está em todos. Porque o Senhor soprou. E o texto lá em Jó, que agora eu não lembro a referência, faz menção de que o Espírito está em toda a humanidade, o Santo, realizando o papel de manter o homem de pé. Porque sem ele, nenhum ser humano fica de pé. Agora, para a salvação, exercendo o papel de salvação, de selo, aí é só para aqueles que entregam a vida a Jesus. Quantos entenderam? Amém? Então essa ideia de meu corpo, minhas regras, não funciona. Mas isso é uma caretice da religião. Não é coisa da religião. É uma verdade do Evangelho. Porque hoje em dia todo mundo quer relativizar. E o discípulo radical tem que ser careta. Não adianta, não tem como fugir. Porque deixa eu fazer uma pergunta a vocês, presta atenção, veja. Quem é o Senhor? Vou perguntar de novo, talvez vocês tenham dúvida. Quem é o Senhor? Quem? Ó, eu estou ouvindo um barulhinho, viu? Estou ouvindo um barulhinho. Quem é o Senhor? É porque a gente não está acostumado com absolutos. A gente está acostumado com a vida é minha. Veja como é perigoso essa questão do relativismo.
E essa é uma tendência que o discípulo radical tem que se opor. Mas não é se opor com um discurso, é se opor com uma prática de vida diferente. Quem é o Senhor? Jesus. Se Jesus é o Senhor, então eu não posso alterar e manipular ao aceitar o que eu gosto e rejeitar o que eu não gosto. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Salmo 23. Salmo 23. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... O Senhor... Verso 2. Toda a igreja. Até aí. Volta para o verso 1. O Senhor é o quê? E nada me faltará. Salmo 91, verso 7. Salmo 91, 7. Vamos ler juntos? Salmo 91, verso 7. 1000. Tá fraco. Vamos ler de novo. Verso 7. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Quem aceita essa palavra? Eu vou perguntar de novo. Quem aceita essa palavra? Volta para o Salmo 23, verso 1. Quem aceita essa palavra? Eu não ouvi. Quem aceita essa palavra? Se eu pedir para você dar um aplauso para essas duas palavras. Aleluia! Agora, por que você aceita o Salmo 23 e por que você aceita o Salmo 91, verso 7? Porque ela é agradável e você gosta. Quem é o Senhor? Jesus é o Senhor. Então, se Ele é o Senhor, eu não posso aceitar o que gosto e rejeitar o que não gosto, já que Ele é o Senhor. Quando Jesus é o Senhor, eu aceito o que eu gosto e eu aceito o que eu não gosto. Quando eu perguntei, quem aceita essa palavra? Aí você, amém. Por que você aceita essa palavra? Porque ela é agradável e você gosta. Vamos a Malaquias, capítulo 3, verso 10. Malaquias 3, 10. E vamos ler juntos. Malaquias 3, 10. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Tragam. Agora vamos a Gênesis 14, verso 20. Gênesis 14, verso 20. Gênesis 14, 20. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Quem aceita essa palavra? Nem tanto na prática. Por quê? Por quê? Porque você não gosta dela. Porque você não gosta dela. Você só quer fazer o que gosta. E quem ensina isso é o relativismo. Porque você relativiza. O que você gosta, você faz. Ou então, você diz assim, eu não estou sentindo. É um negócio de sentir, para dar
né? Quer dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 e você não. Amém, aleluia. É isso mesmo, Senhor. Tragam o dízimo todo. Veja só, isso é uma coisa do Antigo Testamento. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é do Antigo Testamento. Agora tragam o dízimo, é do Antigo. Mas o Senhor é meu pastor, 1000 cairão ao teu lado, 10. Não, aí não é do Antigo, não. Aí é de agora. Por quê? Porque é agradável para você. Porque quando não é agradável, você torna relativo. E ainda na cara de pau, conversa com a namorada, com a esposa, com a noiva, com o amigo. Não é assim. Ainda na cara de pau, ainda quer dizer que não é assim. Por quê? É fruto de uma tendência que nós, Felipe, devemos nos inconformar com essa tendência. A tendência do relativismo. Por isso que o Senhor Jesus, em João, no capítulo 14, no versículo 21, ele diz assim, João 14, verso 21. João 14, 21. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me... Quem são aqueles que amam Jesus? Quem são? São aqueles que têm e lhes obedece. Quem tem e obedece é quem ama. Então esse é o discípulo radical, esse é o discípulo raiz. Ele tem os mandamentos e obedece e os guarda. E aí o que é que acontece? Quem ama Jesus é quem tem os mandamentos e obedece. Esse é quem ama Jesus. E quem ama Jesus será amado por quem? Será amado pelo Pai. E qual será o resultado dessa sinergia, desse amor? Qual será o resultado? Eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, o discípulo radical, quando ele obedece, quando ele não relativiza aquilo que Jesus não relativizou, ele vive uma vida debaixo de revelação. Ele tem revelação. E revelação é uma coisa que o crente mais gosta. Deus não falou nada com você, não. Não, se falou, filho, vai buscar o seu também. É só parar de relativizar, que você terá também revelação. Porque ele diz, eu também o amarei e me revelarei. Diga assim, o discípulo radical deve discordar do relativismo. E não somente no discurso, irmãos. Não somente no discurso, mas principalmente com atitudes. Mas lembrem-se de discordar. Discordem em amor, com humildade e com bastante sabedoria. Quando você pegar alguém na sua frente que está relativizando, mesmo que você tenha vontade de pegar no pescoço, não pegue. Porque você é um discípulo radical, mas não é para pegar no pescoço. É para se posicionar. Se posicione, mas se posicione não como superior. Se posicione como um semelhante. Mas sabendo quem você é. Sabendo a quem você pertence. Quando se tem raízes, eu vejo a turma dizendo, pastor, é complicado para fazer escolha. Pastor, por que isso? Pastor, é difícil. É difícil porque você não tem raiz. Por isso que é difícil. Porque quando se tem raízes, as escolhas, algumas
você vai ter dificuldade. Mas em todas as escolhas você não vai ter dificuldade. Por quê? Será mais tranquilo para você fazer escolhas, porque você tem raízes. Passe a ser um discípulo radical. Seja alguém inconformado com o relativismo. Porque Jesus Cristo é o único Senhor que nós temos. Irmão, tem um monte de coisa na moda, mas tem uma tendência que para mim nunca sai de moda. É Atos 4:12, nunca sai de moda. Atos 4:12, nunca sai de moda. E que vocês queiram inventar o que você quiser. Vocês queiram inventar a moda que vocês quiserem. Vocês queiram inventar as tendências, até as tendências do mundo evangélico. Mas para mim, tem uma coisa que nunca sai de moda. Atos 4:12, vamos ler juntos? Isso aqui para mim nunca sai de moda, irmão. Ó, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser. Jesus é o único. Alexandre foi o grande. Napoleão foi grande. Mas Jesus não é grande. Porque se eu falar que Jesus é grande, eu estou comparando Jesus a Alexandre. Jesus é o único. E aí eu me lembro de uma cançãozinha bem antiga. Ao único que é digno de receber a honra, ao Rei eterno, ao único. Jesus é o único. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: Jesus é o único Senhor que nós temos. Pastor, isso é óbvio, mas em tempos de relativismo tem gente que se atrapalha. E nós precisamos de um discipulado radical. Nós precisamos de fato voltar às origens. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há outro nome dado aos homens pelo qual os homens sejam salvos. Jesus é o único que foi para a cruz. Ninguém foi para a cruz. Ninguém entregou a própria vida para salvar outros. Jesus é o único que venceu a morte. Nós precisamos estar bastante atentos às tendências, aos modismos, principalmente ao relativismo. Eu vou citar uma frase aqui, eu acabei esquecendo de anotar o nome do cidadão. Essa frase não é minha, mas prometo que depois eu posso colocá-la lá na rede social e colocar o nome do autor. Somente peixes mortos nadam com a corrente. Somente peixes mortos seguem a tendência. Está seguindo a tendência porque está morto. Peixe morto é assim. Onde a água dá, ele vai. Mesmo que esteja levando para um lugar terrível, mas está morto. Queridos, eu sonho com uma igreja que se opõe de forma visível ao padrão do mundo. Discípulos e discípulas que vão se opor ao relativismo. Discípulos e discípulas que vão se opor ao materialismo.
discípulos e discípulas que vão se opor de maneira visível ao egoísmo. Discípulos e discípulas que vão se opor de forma visível à traição. Não, a gente não pode achar que trair não é só uma questão de traição marido e mulher, não. Nas relações, nós não podemos achar normal, nós não podemos achar comum a traição no nosso meio, não podemos. O discípulo radical sempre vai se opor, não vai tratar a coisa como natural, não. Pelo contrário, vai tratar a situação como uma situação diabólica. Vai se opor e se opor mesmo. É traição? Não conte comigo. É traição? Caminhe onde você quiser e com quem você quiser, mas comigo não. Tem muita gente por aí com medo de perder gente, tolerando gente traíra. Eu não digo nem no meio do rebanho, porque no meio do rebanho acaba tendo os traíras, mas admitindo gente traíra perto. Não, filho. O discípulo radical, ele se opõe. Ele se opõe. Porque o padrão do mundo é trair. O padrão do mundo é mentir. O padrão do mundo é ser ingrato e achar que está tudo normal. Por isso, e aqui eu encerro essa primeira palavra da série Discípulo Radical. Eu encerro com Levítico 18, versículo 3 e versículo 4. Levítico 18, versículo 3 e versículo 4. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Ou seja, você não vai se conformar, você não vai tomar a forma da cultura daquele lugar. Vocês não vão tomar a forma da cultura do Egito, nem tampouco de Canaã. Aí ele diz aqui no verso 4: fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então vocês vão fazer e vocês vão proceder conforme a minha palavra, conforme os meus decretos. Vocês não vão se conformar ao padrão do Egito, nem tampouco ao padrão de Canaã. Vocês vão se conformar ao padrão da minha palavra. É esse padrão que vocês devem seguir. O discípulo radical, ele é inconformado. Agora, com carinho e com amor, eu posso perguntar: você recebe essa palavra? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.